Este é um pedaço de uma peça plástica e uma característica desejada dentro de uma peça plástica é que todas as espessuras sejam iguais, isso para evitar chupagem. Nós vamos proceder aqui o comando de verificação de espessura do SolidWorks para confirmar se essa peça atende esse pré-requisito. Nós podemos ver após a finalização do comando aqui, que toda a peça tem uma espessura de 3 milímetros. Nós podemos inclusive confirmar essa informação clicando numa aresta e verificando no prompt inferior do SolidWorks a dimensão de 3 milímetros na espessura. A nossa peça plástica ela precisa sofrer alguns arredondamentos para atender o design. Então nós vamos pegar o comando de filete do SolidWorks e vamos escolher um raio com que faremos a peça. Nós colocaremos o raio inicial como 8 milímetros. Esse raio de 8 mm será aplicada na aresta inferior interna da peça, tanto de um lado como do outro lado. Então nós teremos aqui o raio feito de 8 mm. Para manter a espessura constante nessa região, nós vamos aplicar um raio também na aresta externa. Esse raio vai ser feito os 8 mm interno mais 3 mm, que é a espessura da peça. Seleciona arestas externas, as duas arestas externas, e automaticamente um raio de 11 mm é colocado na região externa da peça, garantindo a espessura de 3 mm. Agora nós vamos seguir colocando mais o arredondamento entre essa região e a face. Nós vamos colocar novamente o comando de filete, escolhemos os 11 mm, que já está como default, clico na aresta e pela propagação o SolidWorks já faz o raio de 11 em toda a tangência. Só que ainda tenho a situação do aumento de massa. Então, pegando uma situação similar à outra, eu vou fazer o arredondamento interno. Só que quando eu seleciono o arredondamento interno de 8 mm, a situação piora porque aumenta ainda mais a espessura. E é esse caso que nós temos que resolver, como manter a espessura constante. Para resolver o problema da espessura constante, nós vamos usar superfícies. Escolhemos o menu superfícies e vamos pegar o comando chamado superfície de offset. O comando de superfície de offset cria uma superfície paralela. Nesse caso, vamos colocar a distância como 0 e selecionar a face da peça. Uma vez que foi dado OK, vocês notem que na árvore de comando aparece agora corpos de superfície e corpo sólido. Nós vamos esconder o corpo sólido e ver que realmente agora nós temos um corpo de superfície. Tá? Vamos desligar a sombra para não criar nenhuma falsa visualização e aí nós temos. Só que a superfície ela veio com um furo. E o que nós queremos? Eliminar esse furo. No SolidWorks isso é extremamente simples. Basta você selecionar uma aresta e clicar com o botão Delete. Aparece um menu, você pode extrair furo e automaticamente a superfície ela fica fechada. Voltando ao corpo sólido, nós temos a superfície em cima do corpo sólido. Vamos seguir criando outras superfícies de offset, também com a dimensão de 0. E eu posso selecionar agora as faces internas da nossa peça. Eu posso selecionar diversas faces ao mesmo tempo, desde que elas estejam ligadas. Então eu vou criar essas faces aqui com offset de 0. Tá? Eu também vou criar o offset da superfície do raio. Só que a superfície do raio eu não quero o offset de 0, eu vou colocar já a espessura de 3 milímetros. Tá? E quando eu selecionar o raio, o preview do software me mostra a superfície sendo criada 3 milímetros acima. Mas ela está do lado de fora, então eu vou usar o inverter para criar a superfície do raio, como seria o raio de dentro da nossa peça desejada. Agora pronto, eu já tenho todas as superfícies criadas para poder trabalhar a peça. Eu vou esconder a peça sólida para que vocês possam ver exatamente as superfícies criadas. Seguindo com a nossa edição da peça, nós temos que aparar as superfícies, porque sobraram partes que não nos interessam. Eu vou usar o comando de aparar superfície, vou selecionar uma superfície como a tesoura, a superfície para aparar,
Vou selecionar que eu quero remover o que eu vou selecionar e vou clicar no lado de cima da superfície da face interna. Com isso, confirmando o comando, o que vai nos sobrar é exatamente a região de baixo da superfície da face interna. Eu também vou perceber que existe uma sobra da superfície do raio para o lado de baixo da superfície da face. E eu vou usar o mesmo comando de aparar para remover essa região inferior do raio. Eu entro no comando de aparar, seleciono como a superfície de aparar a face, remover seleções e clico na parte inferior do raio. Pronto, agora ela está aparada. Vocês vão notar que existe umas arestas azuis, isso significa que as superfícies não estão unidas. Eu posso resolver isso com o comando costurar superfície, que faz essa união. Eu seleciono uma superfície a outra superfície, clico OK, e se a aresta ficar preta significa que nós tivemos sucesso na união dessas superfícies. Vamos finalizar a edição da nossa superfície. Eu vou usar o comando de aparar, vou usar a superfície unida agora como tesoura e vou remover a região da face. Quando eu confirmar o comando, nós teremos exatamente o volume de material que tem que ser removido da nossa peça. Vamos costurar a superfície, porque elas não são uma superfície única ainda, e agora nós temos um único corpo de superfície, como vocês podem ver na árvore. Vou editar o comando e mostrar um outro recurso. Eu posso pedir para que seja criado um sólido já nesse momento. Então, quando eu faço isso, todo o material é preenchido e eu não tenho mais corpos de superfície. Agora eu tenho dois corpos sólidos dentro desse arquivo. Finalizando agora a nossa peça, nós vamos trazer de volta o corpo sólido principal. Nós veremos que existe um corpo sólido dentro do outro. E nós vamos usar o comando para remover aquela região modelada por superfície dessa peça. Eu uso o comando de combinar, seleciono como o corpo principal, usando a opção subtrair o nosso corpo sólido maior, isso pode ser feito pela árvore de comando, e a região a subtrair como outro corpo sólido. Quando eu dou OK, vocês veem que o resultado agora é o que a gente esperava. A nossa peça continua com a espessura constante de 3 mm. Nós podemos fazer uma verificação no comando avaliar análise de espessura, colocando os 3 mm de alvo, pedindo para o software calcular. O que nós veremos de resultado é que a nossa peça praticamente tem 3 mm de espessura em toda a sua região, o que a torna uma peça muito boa para fazer uma injeção de plástico, evitando assim os rechupes na peça. Esse é um exemplo prático de uso de superfície para criar uma performance maior nas suas peças.